E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí os exercícios de quarentena, agora com a aula número 12. E a gente vai então para os agradecimentos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. Deixe seu like aí se isso te ajudar de alguma forma, certo? Então a gente vai ler e responder essas questões de interpretação e de compreensão, que a gente vem fazendo isso desde a primeira aula, certo? E os descritores que iremos trabalhar aqui será o reconhecimento de expressões e características da linguagem científica, jornalística, dentro do gênero artigo de opinião, reconhecer relações de expressão e seus referentes também nesse gênero, e também reconhecer recurso argumentativo no artigo de opinião, certo? Então vamos lá. Então, de início, logo, queria perguntar para vocês o que vocês já sabem sobre artigo de opinião, né? O nome já diz, né? Artigo de opinião. Portanto, é muito comum os alunos já dizerem assim: ah, professor, é algum texto que traz opinião. E não está errado. Ele é um texto opinativo, de cunho argumentativo, certo? Trata-se de um gênero cuja opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, e esses recursos argumentativos podem ser comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos. E o que se busca aí, por isso que é argumentativo, o que se busca é convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista, que é o ponto de vista do autor, certo? E usando, claro, esses argumentos. Então vamos lá, artigo de opinião. Futuro da educação. Você com certeza já se pegou perguntando, em tom de curiosidade, para onde as mudanças desse mundo vão nos levar e qual será o destino das próximas gerações. Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa: para chegar bem ao destino final, é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que busca realizar e sucesso numa sociedade cada vez mais exigente e dinâmica. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo. Afinal, educar não significa apenas transmitir conhecimento. Escola e professores devem servir como um guia norteador que leva os alunos ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas, promovendo o desenvolvimento humano. E a evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é construído a partir de uma realidade do aluno. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz de seu cotidiano e, a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimento. O processo educativo torna-se assim mais adequado ao mundo atual. No conceito do interacionismo, não é possível oferecer ao aluno a aprendizagem de conteúdos conceituais sem considerar seus modos de agir e pensar, suas crenças e valores, o que nos leva a concluir que não há separação entre vida e educação. E ainda, se enxergarmos para além da figura de cada aluno, a importância da formação do cidadão, vemos que é preciso prepará-lo para muito além do vestibular e ingresso em uma faculdade. Vencida a etapa do ensino superior, existe uma vida inteira a ser vivida, e quanto mais preparados estiverem, mais condições esses futuros cidadãos terão de corresponder às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, podendo contribuir significativamente para a transformação do mundo. Nossa sociedade exige mudanças que atendam às suas necessidades. O ser humano que se formava anos atrás certamente será muito diferente daquilo que sairá da escola ou da universidade nas gerações futuras. Durante muito tempo, esperava-se do indivíduo que ele apenas reproduzisse aquilo que ouviu e aprendeu. Hoje, é necessário educar pessoas para que se transformem em cidadãos, com um senso crítico e capacidade de interagir com o cotidiano à sua volta. É por isso e para isso que especialistas na arte de ensinar avançam firmes e confiantes rumo ao futuro, formando profissionais para profissões que ainda não existem e cidadãos para um mundo melhor. O texto aí é do Emerson dos Santos, diretor-geral da editora Positivo, que é uma editora muito famosa de livros didáticos. Certo? Então, vamos aí. Então, o que a gente já pode extrair daqui? Por que isso aqui é um artigo de opinião? Então, o próprio título aí desse texto, ele já traz o tema do texto, que é educação. E ele vai trazendo ao longo do texto aí
uma visão da educação como algo que seja necessário e para o futuro do cidadão. Não só do ponto de vista de prepará-lo na escola, para as provas, mas no sentido de formar cidadãos que possam estar preparados para a vida em sociedade. Então, isso aí é o que o artigo prega, né, diz, convence. Então, vamos para a primeira questão. Questão número 1. O autor aborda sobre o futuro da educação. O argumento apresentado pelo autor para convencer o leitor a refletir sobre essa temática é... Então, vamos lá. Antes da gente ir para as alternativas, eu vou aqui pegar o marca-texto para a gente começar a fazer algumas coisas aqui que são importantes. Vamos lá. O autor aborda sobre o futuro da educação. Então, aqui ele já deixa claro qual é o tema. O argumento, então, ele vai querer o argumento. O argumento aí é o que, pessoal? É o que ele usa para te convencer, certo? De alguma coisa. Então, o argumento apresentado pelo autor para convencer o leitor a refletir sobre essa temática. Que temática, pessoal? A temática do futuro da educação. Então, qual é o argumento que o autor utiliza para convencer o leitor a refletir sobre o futuro da educação? Então vamos lá. Letra A. Escola e professores devem servir como um guia norteador. Então, embora esse devem servir esteja aí como algo a ser pensado futuramente, não se trata de uma reflexão sobre o futuro da educação, né? Pelo menos nesse contexto aí, lá no texto, ela não está no sentido de argumento, tá? Então vamos lá. B. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo? Também não. Por quê? Porque quando ele fala em desafio atual e garantia de processo de aprendizagem, ele não vai colocar dentro do texto como um argumento e causando a minha reflexão. C. Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que busca realização. Embora isso aí também pareça ser um argumento, mas na verdade isso aí é o ponto de vista dele. É o que ele diz, não é o argumento. Isso aí está mais para o tema, né? Aí mais para o tema que ele está explorando do que propriamente para o argumento. É a tese dele, né? É o que ele acha, certo? E não o argumento que ele vai utilizar para convencer. D. A educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Esse daí é o argumento que ele utiliza para convencer o leitor a refletir sobre essa temática. Ora, você deve refletir sobre a educação porque ela é a principal ferramenta de transformação do mundo. Se você observar lá no texto, você vai encontrar justamente essa parte aqui, você com certeza já se pegou perguntando, em tom de curiosidade, para onde as mudanças desse mundo vão nos levar e qual será o destino das próximas gerações. Esse negócio de você já se perguntou é uma tática também de chamar a atenção do leitor, de prender a atenção do leitor. É como se ele estivesse conversando com a gente. Isso também é uma tática de argumentação, certo? E aí ele diz, todos nós, ao lançarmos os olhos para o horizonte, questionamos qual é o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa, para chegar bem ao destino final é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Portanto, isso aí é um argumento que ele diz, olha, seja qual foi a sua visão de mundo, levar em consideração a educação como transformação do mundo é necessário. Então, essa parte aí, esse trecho aí, é o que vai caracterizar como o argumento do texto, certo? Um argumento que defende a tese dele de que a educação é o futuro, né? É a ferramenta de transformação do futuro. Então vamos lá. Então, primeira questão aí respondida, letra D. Próximo. No texto predomina a linguagem. Pessoal, quando se trata de artigo de opinião, a linguagem própria dos artigos de opinião, por ser um texto mais veiculado em jornais, em revistas, normalmente ele não é informal. Então, a linguagem quase que predominante dos textos de arte, quando se trata do gênero artigo de opinião, é a linguagem formal, certo? Formal, padrão, ok? Então, a gente vai ter aqui formal,
que já é a resposta, né? Regional, não. Coloquial também não. E informal também não. Lembrando que coloquial e informal são palavras sinônimas, né? Quer dizer justamente aquele tipo de linguagem que há uma despreocupação com as normas da gramática. Portanto, aí são sinônimos. Então, quando se trata de artigo de opinião, a gente tem quase que predominantemente a linguagem formal, certo? Bom, questão número 3. Você, com certeza, já se pegou perguntando em tom de curiosidade. A palavra destacada faz referência a quê? Ora, a palavra você, aí que o autor utilizou, é para justamente chamar a atenção do leitor. Então, essa palavra você faz referência ao leitor. Ok? Não é o autor, porque quem está falando é o próprio autor. Ele não ia falar consigo mesmo nesse texto, né? Escrever um texto pressupõe um interlocutor. Eu tenho que escrever para alguém. No caso aí, é para os leitores, né? De uma revista, de um jornal, seja que veículo esse artigo de opinião esteja. Ao mundo, não, ao mundo seria muito generalizado, né? Tá mais para o leitor mesmo, né? Aquele que vai ler. Não é também as próximas gerações. Questão número 4. Para defender a ideia de que o aprendizado é bem construído a partir da realidade do aluno, o autor expõe dados estatísticos, expõe a sua opinião sobre o tema, traz um depoimento de um especialista ou apresenta o conceito de interacionismo. Para defender essa ideia, né, sobre a aprendizado é construído a partir da realidade do aluno, ele vai trazer um conceito de interacionismo. Vamos voltar para o texto para que vocês vejam aí. Se não me engano, está na primeira parte, aqui. A evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é construído a partir da realidade do aluno. Ó, exatamente o trecho que ele usou. É construído a partir da realidade do aluno. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz de seu cotidiano. Portanto, ele diz assim, olha, a evolução da educação é justamente construído a partir da realidade do aluno. Saber o que o aluno já sabe. Qual escola e corrente da educação prega essa valorização do que o aluno já sabe, né? Do que o indivíduo já traz consigo do dia a dia. E aí ele vai já dar justamente o nome de interacionismo aí dentro do texto. Então, resposta lá da nossa questão número 4 apresenta o conceito de interacionismo, certo? Não expõe dados estatísticos, ele não traz isso, expõe opinião, sua própria opinião do tema, também não, depoimento de um especialista, também não. Vamos lá, questão número 5. O autor defende a ideia de que os futuros cidadãos devem estar bem preparados. O argumento usado pelo autor para defender essa ideia é a não separação entre vida e educação, a exigência do mercado e da sociedade, a escola e os professores são importantes, o aprendizado é construído a partir da realidade do aluno. Quando ele fala de que os futuros cidadãos devem estar bem preparados, esse preparados, basta você fazer a seguinte pergunta, preparado para quê? Né? E aí ele vai lá no texto, se não me engano, no fim do segundo parágrafo do texto, ele vai dizer para que essa preparação. É porque exatamente o mercado de trabalho e a sociedade exige essa formação. É por isso até que ele diz que não se deve preparar aluno para a prova. Ah, tudo é prova, estou estudando por causa de prova. Não, você está estudando porque aquilo vai te dar futuramente capacidade de se adaptar ao mercado de trabalho, de se adequar ao mercado de trabalho, de se adequar às exigências que a sociedade também pede. Por exemplo, saber das próprias leis, saber de matemática, de língua portuguesa, saber sobre leitura e interpretação. Isso tudo a sociedade vai te exigir, o mercado de trabalho vai te exigir também. Então, é nesse ponto que o autor fala, né? Que os futuros cidadãos devem estar preparados para a exigência do mercado e da sociedade. Mercado aí que ele fala, mercado de trabalho, né? Como ele falou, inclusive, dentro do texto. Lá no segundo parágrafo. Vamos lá, sexta questão. Esperava-se do indivíduo que ele apenas reproduzisse aquilo que ouviu e aprendeu. A sociedade
Desculpa, a palavra destacada faz referência a. Então vamos lá. Pessoas, indivíduo, ser humano, gerações futuras. A palavra destacada aqui, como vocês podem ver, é ele. Basta você se perguntar, quem apenas reproduzisse aquilo que ouviu? Quem? O indivíduo. Trava-se do indivíduo que ele aí, pessoal, está justamente como pronome pessoal de caso reto, certo? Ele está retomando o termo indivíduo, tá? Então, justamente para evitar uma repetição. Se não houvesse aí o pronome ele, ficaria assim: esperava-se do indivíduo que o indivíduo apenas reproduzisse aquilo que ouviu e aprendeu. Então, para evitar essa palavra, eu apenas substituo por um pronome, que é ele, tá? Então, a palavra destacada faz referência a pessoas, indivíduo, ser humano ou gerações. Ele faz referência a indivíduo, né? Justamente procurando evitar a repetição dessa palavra. Né? Contribuindo, inclusive, para a coesão do texto, né? Evitar essa repetição do texto, dando mais clareza ao texto. Bom, a questão número 7. Em nossa sociedade, exige mudanças que atendam às suas necessidades. Esse que aí, ele já está perguntando. A palavra destacada faz referência a quê? Então, nossa sociedade exige mudanças que atendam às suas necessidades. Mudanças que atendam às suas necessidades. Esse que aqui, ele está retomando justamente a palavra mudanças. O que atende às necessidades? As mudanças, tá? Então, a letra C é a resposta correta. Esse pronome ele é chamado de pronome relativo, porque também retoma um termo imediatamente anterior a ele. No caso aí, mudanças, tá? Evitando também essa repetição e dando coesão ao texto. Vamos lá, outro texto. Trabalho e educação. Toda forma de trabalho é válida, ou seja, é legal, né? É importante. Qualquer trabalho honesto é nobre. Mesmo assim, nem todos os ofícios são iguais. Algumas tarefas parecem ser mais prazerosas e positivamente diferenciadas. Entre os trabalhos distintos, ou seja, diferentes, destaco a educação. Nada há de errado em vender produtos e serviços. Mesmo assim, se vendo alimentos, por exemplo, eles podem fazer bem ou mal. Se ingeridos em excesso, podem engordar e prejudicar a saúde. A atividade no mercado financeiro, emprestando dinheiro e garantindo créditos, busca resolver problemas e promover o desenvolvimento. Ela pode dar certo e ser útil, mas também dar errado e findar sendo catastrófica. Findar aí é terminar, né? Então, terminar sendo catastrófica, ou seja, sendo muito ruim, sendo algo destrutivo, né? Há inúmeros outros exemplos de produtos e serviços que se caracterizam por ter mais valor quanto mais raros e exclusivos forem. Em geral, vendendo a exclusão dos demais. Por sua vez, a educação é um dos poucos serviços, saúde é outro, onde mesmo quem não a adquire ganha também. Quem dela desfruta, dela o que, pessoal? Da educação, né? Quem dela desfruta jamais viverá a circunstância de tê-la, de ter a educação em demasia, ou seja, em excesso, em grande quantidade. O papel essencial dos processos de aprendizagem é emancipar, ou seja, libertar o educando, o aluno, né? preparando o aluno para a vida. Uma das funções estratégicas da educação é garantir força de trabalho qualificada. Educação no mundo atual, diferentemente do passado próximo, é a principal ferramenta em qualquer circunstância. Esqueça das armas. Pense no conhecimento como sendo o mais efetivo instrumento de sobrevivência nas guerras contemporâneas. Uma pessoa educada, pelos seus comportamentos, hábitos e posturas, ganha imediato respeito de todos. No passado, ser da família com posses determinava automaticamente o futuro dos filhos. Hoje, os melhores empregos e oportunidades de negócios estão abertos a quem estuda e aprende, adquirindo conhecimento ao longo de toda a vida, seja rico ou seja pobre. Por fim, e não menos importante, a educação faz amigos.
Os mais sinceros e duradouros relacionamentos são lastreados pela admiração por quem o outro é. Ainda que o dinheiro e beleza pareçam concorrer no mesmo sentido, lembremos que ambos são bem menos perenes do que o conhecimento adquirido e naquilo que nos transformamos em função dele. Refletindo o apreço pela educação, nada mais charmoso e atraente do que a inteligência. Então isso aí é um texto do Ronaldo Mota, né? E ele vem justamente aí, esse artigo de opinião, mostrar quais são os benefícios da educação, né? A educação aí como um serviço, né? Que é essencial e que todo mundo ganha, mesmo aqueles que não aprendem se beneficiam da educação, né? Então vamos lá, questão número 8. O autor afirma que nem todos os ofícios são iguais. Veja que ele já inicia o texto dizendo que o trabalho é digno, que todas as formas de trabalho são importantes, igualmente importantes. Só que ele vai trazer aí um contraponto, dizendo, apesar de serem iguais, nem todos serem iguais no sentido de serem legais, serem importantes, nobres, mas nem todos são iguais, né, entre eles. Então, nem todos os ofícios são iguais. O argumento apresentado pelo autor para defender essa ideia é: letra A. Toda forma de trabalho é válida. B. Qualquer trabalho honesto é nobre. C. Nada há de errado em vender e produzir serviços. D. Algumas tarefas parecem ser mais prazerosas e diferenciadas. Bom, quando ele diz que nem todos os ofícios, nem todos os trabalhos, as formas de trabalho são iguais, ele dá como argumento a seguinte ideia de que algumas tarefas parecem ser mais prazerosas e diferenciadas. Esse ponto aí que torna a ideia de que nem todos os ofícios são iguais. Então, por que eles não são iguais? Porque algumas tarefas parecem ser mais prazerosas e diferenciais que outras, né? Questão número 9. Se vendo alimentos, por exemplo, eles podem fazer bem ou mal. No caso aí do eles, traz aqui o que eles podem fazer bem ou mal. O que podem fazer bem ou mal? Os alimentos, né? Então a gente está aqui, a resposta correta é a letra D. Questão número 10. Para passar mais credibilidade ao texto, ou seja, dar ao texto um ar de que, puxa, isso aí é verdade, ou seja, isso aí não é uma coisa tirada, inventada, para dar credibilidade ao texto. O que o autor fez, né? Ele escreveu em terceira pessoa, ele apresentou dados estatísticos, ele citou trechos de autores renomados ou trouxe depoimentos de especialistas. Então a gente pode aí ver que o que ele usou, e aí eu digo que há um erro nessa questão número 10, porque ele não falou predominantemente. Porque a resposta correta é escrever em terceira pessoa. Ele não apresentou dados estatísticos, não citou trechos de autores renomados, nem trouxe depoimentos de especialistas. O que ele fez aí foi escrever em terceira pessoa predominantemente. Por que eu digo predominantemente? Porque em certa passagem do texto ele utilizou a primeira pessoa, o verbo em primeira pessoa. Quando ele diz assim, destaco. Destaco é um verbo em primeira pessoa. Portanto, ele não está escrevendo todo o texto em terceira pessoa. Porque senão, se ele tivesse escrito em terceira pessoa, ficaria assim. Entre os trabalhos distintos, destaca-se a educação. Mas ele não usou destaca-se, ele usou destaco. Quem destaco? Eu destaco. Eu é primeira pessoa do singular. Portanto, o texto não é escrito totalmente na terceira pessoa, mas existe um trecho aí em primeira. O erro da questão número 10 é justamente dizer que ele escreveu em terceira pessoa, mas não diz se é predominantemente. Dá a entender aqui de que o texto total está em terceira pessoa, e não é, tá? Então, digamos aqui que dá para anular a questão, mas a mais correta aí seria a letra A. Só não está perfeita a questão porque não existe a palavra predominantemente. Mas a resposta aí correta seria a letra A. Questão número 11. Onde mesmo quem não a adquire ganha também. Então, essa parte quem não a adquire, ele vai perguntar, essa palavra destacada aqui,
se refere a quê? Faz referência à educação. No próprio texto, você percebe, vamos voltar lá, para que vocês possam ver. Mesmo quem não a adquire, ganha. Tá aqui, ó. Por sua vez, educação é um dos poucos serviços, saúde é outro, onde mesmo quem não a adquire a educação, ganha também. Quem dela quem? Educação. Desfruta, jamais viverá a circunstância de tê-la. Ter quem? E quem é esse lá? Lá também se refere à educação. Então veja que são esse a, esse dela, esse tê-la, esse lá, todos eles são pronomes que se referem à palavra educação, procurando justamente evitar essa repetição. É o que a gente vai chamar aí de coesão referencial, tá? Pronominal. E vai se utilizar os pronomes para evitar repetir as palavras. Então, a questão número 11 é a educação. Questão número 12. Jamais viverá a circunstância de tê-la. Olha, mais uma questão fácil, né? Tê-la quem? A gente acabou de ir lá. Tê-la se refere também à educação. 13. Emancipar o educando, preparando-o. Esse O aqui é o que está em destaque. Esse destaque faz referência a quê? Preparando o educando. Então faz referência ao educando. Preparando, então, é emancipar o educando, preparando o educando para a vida. Como eu não quero repetir, eu coloco somente o O, né? Pronome oblíquo. 14. A seguinte ideia do autor: pense no conhecimento como sendo o mais efetivo instrumento de sobrevivência nas guerras contemporâneas. É defendida pelo argumento: dinheiro e beleza parecem concorrer no mesmo sentido. B. Uma pessoa educada ganha imediato respeito de todos. C. A atividade no mercado financeiro busca resolver problemas. D. Ser da família composta determinava automaticamente o futuro dos filhos. Essa questão 14, ela traz justamente uma passagem do texto, que logo depois dessa passagem aqui, pense no conhecimento como sendo o mais efetivo instrumento de sobrevivência nas guerras contemporâneas, certo? E qual o argumento que ele traz? O argumento de que uma pessoa educada, ela ganha o respeito de todos, portanto ela ganha essa guerra, né, que há entre a sociedade, que há na sociedade uns com os outros. Então, quem é educado certamente sobrevive, vive melhor, né? Tem os melhores trabalhos, tem as melhores condições de vida em relação àquele que não teve oportunidade ou que não teve mesmo acesso à educação. Tá? Então, a resposta aí é a letra B. Letra B, tá? Questão número 15. O conhecimento adquirido e naquilo que nos transformamos em função dele. Dele quem? Mais uma palavra fácil. Dele quem? Do conhecimento. O conhecimento adquirido e naquilo que nos transformamos em função do conhecimento. Então, dele aí retoma a palavra conhecimento. Para evitar repetir essa palavra conhecimento, se colocou-se um pronome aí, dele. Ok? Portanto, pessoal, é só por... então, a gente terminou a nossa aula número 12. Aguarde a próxima aula também de nível 3, tá? Abraço.